Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula da RL System. Meu nome é Rafael. Nessa videoaula a gente vai estar dando sequência ao nosso curso Lógica de Programação, entrando agora em partes mais complexas da programação em si. Eu pedi para que vocês fizessem como exercício, para vocês multiplicarem aqui o resultado, né? Então, basicamente, era só alterar o sinal aqui para o asterisco, que é o asterisco de multiplicação, certo? Bom, vamos estar dando sequência então aqui. Eu vou criar um novo arquivo, vou salvar. Vamos chamar esse arquivo aqui de boletim, um exemplo de boletim.pes. Ok? E esse nosso exemplo, pessoal, vai ser basicamente, a ideia é que eu coloque 4 notas, ou seja, vamos supor que eu quero saber a aprovação do aluno. Tá? Então, teoricamente, se são 4 bimestres, geralmente é assim, né? Ou trimestres, vamos trabalhar com bimestres, então ele tem que ter 4 notas. Tá? Teoricamente, o máximo é 10. A nossa escola aqui, o exemplo que a gente vai construir é 10. Para ele passar de ano, ele precisa ter no mínimo 50%. Certo? Ele tem que ter 50%. Como é que eu faço essa conta? A gente vai fazer o seguinte, se no primeiro bimestre, onde a nota é de 1 a 10, ele tirou 2, isso no primeiro bimestre, aí no segundo bimestre ele tirou 8, no terceiro ele tirou 9, e aqui no outro ele tirou 5. Ou seja, ele foi 2 no primeiro bimestre. Em que matéria? Tanto faz, matemática ou português. Aí depois ele tirou 8 no outro bimestre. Aqui ele tirou 9, depois tirou 5. Como é que eu sei se ele passou? É só eu somar todos os bimestres, que vai dar aqui, ó, 2 mais 8, 10. Certo? Com mais 9 eu vou ter 19. 19 mais 5 eu tenho 24, certo? Então, essa é o valor total que ele somou nos 4 bimestres. Como é que eu sei que ele passou? Eu somo tudo isso, tá? E divido por 4. Por que por 4? Porque eu somei as 4, então eu vou dividir por 4. Certo? Isso é uma lógica que você já tem que ter da escola para fazer esse cálculo. Então, não envolve muito lógica de programação, não. Como é que eu vou dividir? Eu dividindo 24 por 4, eu vou ter uma informação, certo? Então, o resultado que eu vou ter de 24 dividido por 4 vai ser, na prática, o resultado se esse aluno passou ou não. Só que eu posso muito bem criar as minhas variáveis lá e ter o resultado, tá? Que vai dar 6. Para ele passar, ele tem que ter 50%, ou seja, tem que ter 5. 24 dividido por 4 vai dar 6, certo? Então, teoricamente, ele passou, porque ele tirou 6. Com certeza, vocês conseguem fazer esse cálculo. O que vocês não vão conseguir fazer é como descobrir se ele tirou mais do que 50%. Na verdade, em descobrir se ele tirou mais do que 5, certo? Então, o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou criar algumas variáveis. Quais são elas? Primeiro, B1. O que é o B1? É o bimestre 1, porque eu vou botar nota. Quanto ele tirou no B1? Por exemplo, 10. Eu tenho que ter o B2. Eu tenho que ter o B3 e o B4. Certo? São as 4 variáveis para guardar as 4 notas. E eu tenho que ter uma variável do tipo resultado. Por quê? Que vai ter o resultado da soma dessas 4 notas dividido por 4. Também do tipo integer. Certo, pessoal? Primeira coisa que eu vou fazer, então, é o ITLN, aquela coisa toda, sistema de boletim.
Vamos, inclusive, criar uma outra variável para armazenar o nome do aluno, o nome do tipo string. Tá? Aí, o write_ln. Digite o nome do aluno. Aí, como é que vai dar a possibilidade de eu digitar? Porque daí eu vou usar o readln. Readln, aonde que ele vai jogar quando a pessoa digitar o nome do aluno? Na variável nome. Aí eu continuo. Vamos lá. Digite a nota total do bimestre 1. Aí, como é que eu vou digitar? Chamo o readln e ponho no B1. Então, eu vou copiar e colar aqui, ó. Sugiro que vocês não copiem, colhem, porque vocês precisam praticar. Então, digite a nota total do bimestre 2. Vai jogar onde? No B2. Digite a nota total do bimestre 3. Vai jogar onde? No B3. Ou seja, é o mesmo código, só que eu mudo onde ele vai salvar. Aqui salvou no B3, aqui no B4. Quando ele digitar a nota final, que é a do B4, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o B1, o B2, o B3 e o B4. O que a variável resultado tem a ver com isso? É porque a resultado ela vai ter o resultado dessa operação. Então, ela é uma variável em que eu vou atribuir. Ó, 2 pontos igual para atribuir. Como é que eu faço isso, pessoal? Eu preciso somar e dividir por 4, certo? Por que 4? Porque são 4 notas. Então, eu posso fazer o seguinte. B1 mais B2 mais B3 mais B4. Certo? Aí ele vai somar tudo isso e vai dividir por 4. Certo? Vai somar tudo isso, vai dividir por 4. Por exemplo, B1 mais B2. Vamos supor que a pessoa botou 10 no B1, 10 no B2, 10 no B3, 10 no B4. Aí vai ficar quanto? 40. Então, isso aqui vai dar 40, por exemplo. Aí ele vai pegar esse 40 e vai dividir por 4, que vai dar 10. Ou seja, a variável resultado vai ter o valor de 10. Até aí, tranquilo, essa é a lógica. Só que tem um problema, pessoal. Se eu deixar assim, ele vai primeiro pegar o B4 e dividir por 4. Ele não vai começar pelo B1, vai pegar o B4 e dividir por 4. Se o B4 é 10, ele vai dividir 10 por 4, que vai dar um valor lá com ponto, né? Quando ele pegar o 10 e dividir por 4, que vai dar 2,5, aí depois ele vai pegar 2,5 e vai somar com 10, 10, 10. Por que faz isso? Porque na matemática, lembre-se que sempre na matemática, em qualquer conta, aquelas equações que você já deve ter feito na escola, a primeira prioridade é os parênteses, certo? Depois, multiplicação ou divisão. Depois, vem a adição ou subtração. No caso aqui, ó, tem algum parênteses? Não. Aí vamos para a segunda. Tem alguma multiplicação ou divisão? Tem. Então, ele vai querer fazer isso aqui primeiro. Só que, na verdade, ele tem que fazer isso aqui primeiro, depois isso aqui. Então, o que eu posso fazer? Eu vou usar o parênteses, porque lembro que o parênteses é o principal. Então, se numa conta matemática tiver o parênteses, você tem que fazer a conta do parêntese primeiro. Então, aqui vai o parêntese até aqui. Por quê? Porque agora ó, ele vai somar tudo isso aqui dentro do parêntese e depois vai pegar o resultado disso e dividir por 4. Só para a gente ter uma ideia, eu vou botar aqui no write_ln o que o resultado mostrar. Então, eu vou executar aqui, ó. Só tem um problema porque aqui é div, não é barra, tá? A divisão no Pascal é div. Agora sim. Nome do aluno, vamos botar aqui Rafael. Nota do primeiro trimestre 10, 10, a do terceiro 10, aqui 10. Olha o que ele mostrou, em verde 10, ou seja, eu tirei 10 ao todo. Então, eu passei de ano com 100, com 10.
Só que se eu tirar o parêntese, olha o que vai acontecer. Ele primeiro vai dividir o B4 por 4. Não vai somar isso tudo primeiro. Porque isso é uma regra da matemática. E o computador vai seguir a mesma regra. Então vai dar totalmente errado a nossa conta. Ó. Rafael, 10, 10, 10, 10, deu 32. Ou seja, não nada a ver com a nossa lógica. Então eu tenho que ter o parênteses para dizer, olha, faz isso primeiro, aí tu pega o resultado disso e divide por 4. Lembrando que no Pascal, a divisão, quando eu uso o integer, é o div e não o barra. Tá? Mas a multiplicação é o asterisco, a subtração é o traço e a adição é o sinal da cruz, o mais. Ok, pessoal? Pronto, o nosso sistema está pronto, só que o nosso sistema não disse se eu passei. Eu botei 10, 10, 10, 10, deu 10. Será que eu passei? Claro, se eu olhar, eu vejo que eu passei. Só que eu queria que o sistema me mostrasse se eu passei. Quando que eu passei? Se eu tirar mais de 5. Ou seja, se a variável resultado mostrar mais que 5, significa que eu passei. Aí, dentro da programação, tem um cara chamado de operadores condicionais, ou condicional. Também usado como uma forma que eu tenho de verificar se uma variável possui um número x. Aí dentro, para mim usar os operadores condicionais, eu preciso usar uma estrutura condicional. Uma estrutura lógica, onde que eu faço o seguinte, pessoal, eu uso um cara chamado if. If. O que é o if? If significa se. Se. O if verifica se uma coisa vale x coisa. Ou seja, eu quero saber se a variável resultado é maior do que 4. Porque se ela for maior do que 4, quer dizer que ela é 5, já que a gente está trabalhando com números inteiros. Se ela for maior que 4, ela é 5. Ou 6, ou 7, ou 8, ou 9, ou 10. Então quer dizer que ele passou. Então olha o que eu faço. Se, é uma pergunta que eu estou fazendo. Se o quê? Se a variável resultado. Então, se resultado. Ó, se resultado, o quê? O que eu quero saber da variável resultado? Se for maior do que 4. O que é maior? Isso aqui é o maior, ó. Vocês devem ter aprendido na escola. Esse aqui é o maior. E esse aqui é o menor. Então, olha o que eu estou verificando. Se a variável resultado for maior do que 4, então, o que ela tem? Então. Então, o quê? Aí vem begin, end. Olha o ponto e vírgula aqui no end. Não esquecendo que aquele end vai continuar lá. Ó. Tá? Esse aqui é só o nosso comentário que eu estou fazendo. Ou seja, pessoal, se a variável resultado for maior do que 4, então entra aqui dentro. Aí o que vai acontecer aqui dentro? Vamos lá, o ITLN. O aluno, aí eu vou concatenar, o aluno, vírgula. Que aluno? O que está na variável nome. O aluno nome, aí concatena. Passou de ano com o total de... Qual é o total? Concatena com o resultado. Ou seja, no resultado eu vou ter o total. Então, pessoal, isso aqui é uma pergunta que eu faço para o meu sistema. O valor da variável resultado é maior que 4? Então, executa isso. Aí ele vai mostrar o aluno tal
passou de ano com total de resultado, que é a variável que eu estou verificando. O if serve para verificar a informação de uma variável. Olha que bacana. Nome do aluno, Rodrigo. Nota, 6. Aí no outro tirou 8. No outro tirou 4. No outro tirou 9. Olha que apareceu. O aluno Rodrigo passou de ano com um total de 6. Pronto, funcionou o nosso sistema. Se ele rodar, ó, vou botar, ele tirou 1, aí tirou 0, tirou 0, tirou 0. E no quarto trimestre tirou 1. Olha o que aconteceu. Não mostrou nada. Por quê? Porque não caiu dentro desse if. Não foi, isso aqui não é verdadeiro. Isso aqui só vai ser verdadeiro se a variável resultado for maior do que 4. Ela sendo maior do que 4, então o aluno passou. Certo, pessoal? O if é talvez uma das partes mais complicadas da programação. Nesse primeiro momento, vocês talvez não vão entender muito do if. Mas esse curso de lógica é para vocês entenderem o porquê dele existir e como eu usar ele. Entender pelo menos a real necessidade da gente estar utilizando ele. Para que em outros cursos, que vai ser novamente explanado, né, curso de Java, curso de PHP, curso de C Sharp, qualquer curso que você tenha no portal da RL System, vai ser explanado novamente o uso de if, entre outros comandos. Mas é importante que você tenha esse conhecimento. Então, eu estou verificando se o resultado é maior que 4. A gente vai estar utilizando em outras videoaulas ainda desse curso, ainda mais um pouco do if. Então, essa primeira aula é para a gente ter uma noção. Tá? Uma outra coisa, pessoal, quando a gente usar o if, a gente pode usar um else. Quando que eu uso um else? O que é o else? Se não. O if é se alguma coisa. O else é se não. Ou seja, se o if for falso, então ele cai no else. Se eu tiver o else. Tá? Ou seja, resultado é maior que 4. Ah, não é? O cara tirou 3, então ele vai cair no else. Só que eu não botei o else aqui. Eu posso botar. Quando eu usar o else, o meu end não pode ter ponto e vírgula. Se eu usar um else, isso no Pascal. Se eu usar um else no if, o end do if não pode ter ponto e vírgula, que é esse coisinha aqui. Tá? Pessoal, o end que eu estou falando é esse aqui, que a gente acabou de criar. Não é esse end aqui, porque esse end que quando você cria um arquivo já vem, ele não mexe nele, deixa ele como está. Tá? Então, eu vou botar um else aqui. Então, tiro o ponto e vírgula aqui. Ó. Aí eu coloco else begin end. De novo. Pessoal, só use o... Veja bem, só use o else se você estiver usando um if. Senão, não posso usar um else. Porque o else é, isso aqui é falso, então cai no else. O que significa, pessoal, se a variável resultado não for maior que 4? Significa que ele rodou. Então, vai cair no else direto. O que vai mostrar no else? O aluno, aí concatena, vírgula, nome, não passou de ano, porque sua média foi de concatena com resultado. Olha que interessante. Mais uma vez, aqui eu tinha um ponto e vírgula, só que aí eu botei, aqui eu tinha um ponto e vírgula, só que aí eu botei um else. Aqui eu disse, se eu usar um else no Pascal, dentro do if, no caso, o end do if não pode ter ponto e vírgula. Por isso que eu tirei aqui o ponto e vírgula. Então, sempre begin end, ó, tanto no if, ó, botei begin end,
como no else, onde eu botei begin end. Olha que interessante agora o nosso sistema. Está bem inteligente agora. Nome Rodrigo. Então, ele tirou 10, 10, 10, 10. Passou. O aluno Rodrigo passou de ano com um total de 10. Agora, se eu rodar de novo, nome Rodrigo, tirou 1, 2, 3, 4. O aluno Rodrigo não passou de ano, porque sua média foi de 2. Então, ele somou tudo isso aqui, dividiu por 4, deu 2 e caiu dentro do else. Olha que interessante. Então, ou dentro do if ou dentro do else. Pessoal, para quem for realmente continuar nessa parte da programação, vocês vão usar por muitas vezes o if e o else. Tá? Vão usar muitas vezes o if e o else. Então, é importante que vocês entendam isso. Certo, pessoal? Vamos fazer o seguinte. Aqui está o nosso if, o nosso resultado. Tá? Beleza, está pronto o nosso exemplo. A gente vai ficar somente nessa aula na parte de if. Eu não vou entrar a fundo agora. Então, na próxima aula a gente vai ver um outro conteúdo para depois a gente vai novamente voltar no if e no else, onde a gente vai construir mais exemplos usando o if e else. Então, eu quero que nesse momento vocês tentem entender ele, pausa a videoaula, veja com calma e pratica novamente. Tá? Bom, pessoal, o que eu quero que vocês façam como exercício? Eu quero que o aluno somente passe se ele tiver uma nota maior do que 6. Isso aqui é maior, tá? Esse sinal aqui é o maior e esse aqui é o menor. Então, eu quero que vocês só passem o aluno se ele tiver mais do que 6. Então, espero que vocês tentem construir aí, tá? Então, pause a videoaula, vejam um exemplo com calma. Isso aqui vocês não precisam copiar, são só os comentários que eu vou colocando para vocês lerem. Tá? Um grande abraço a todos e até a próxima videoaula.